Eu estudei o ensino médio no Colégio Naval, em Angra dos Reis, e ainda preservo muitos dos amigos que fiz por lá. Hoje, no grupo da turma, um desses amigos, o Saul, postou essa questão, e como eu sou o único professor de matemática do grupo, um outro amigo, o Guto, perguntou se eu não ia me coçar para resolver a questão. Foi aí que eu tive a ideia de, em vez de simplesmente apresentar a resposta para os colegas, de fazer um vídeo com a intenção de ajudar os alunos que estejam se preparando para o concurso da Escola Naval. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar a você como resolver essa questão. A saída tradicional para essa questão é usar um artifício algébrico, um truquezinho algébrico, que é, na expressão que está marcada ali no enunciado em verde, somar e subtrair exatamente a mesma quantidade no numerador, porque dessa forma você não altera o valor do numerador, consequentemente você não altera o valor da fração. E por que esse truque nos ajuda? Esse truque nos ajuda porque eu consigo separar esse limite, reescrever esse limite que você vê escrito aí em azul com partes em vermelho, em dois limites, porque o limite da soma é a soma dos limites. Então eu posso reescrever isso fazendo limite, quando p tende a zero, de f de b mais p, menos f de b, dividido por p, somado ao limite, quando p tende a zero, de f de b, menos f de b menos p, dividido por p. A ideia, então, é, sem alterar o valor da fração, transformar o numerador, que tinha apenas duas parcelas, numa coisa que tivesse quatro parcelas, porque assim eu poderia abrir em duas frações, cada uma delas com duas parcelas no numerador. Mas aí você vai me perguntar, mas por que eu preciso ter duas parcelas no numerador? Justamente para poder aplicar, em algum momento, a informação que foi dada no início do nosso enunciado. Só que quando eu olho para o primeiro limite e olho para o segundo limite, na nossa expressão, eu não vejo exatamente o que está escrito na caixinha vermelha lá do enunciado. Ou seja, eu ainda não me sinto apto a utilizar aquela informação dentro da nossa expressão principal. Mas para isso, a gente pode recorrer a um outro truque algébrico que se chama mudança de variável. O que eu vou fazer agora aqui na primeira expressão, no primeiro limite, é trocar a variável. Eu vou chamar de x a soma b mais p. Aplicando essa mudança de variável no primeiro limite, perceba que onde há escrito b mais p dentro de f, eu posso trocar por f de x. Aqui eu vou preservar o f de b, porque é mais conveniente, e note que o p pode ser trocado por x menos b. Basta que você imagine que o p está sendo transferido para o primeiro membro, ou seja, a parte antes do sinal de igual. Note ainda que, quando o p tende a zero, o x tende a b. Então, eu posso ainda fazer uma troca na reescritura do meu limite. Em vez de escrever limite com relação a p, eu posso escrever um limite com relação a x, só que nesse caso o x estará tendendo a b. Eu vou fazer exatamente o mesmo truque em cima do segundo limite, só que aqui a mudança de variável que eu vou propor é chamar de x a diferença entre b e p. Dessa forma, eu posso reescrever o meu segundo limite como f de b menos f de x dividido por p. Só que, da mesma forma, eu enxergo aqui na minha proposta de mudança de variável que o p corresponde a b menos x. Além disso, como aconteceu no limite anterior, quando o p tende a zero, o x tende a b. Portanto, eu posso reescrever o limite, o segundo limite, não mais com relação à variável p, e sim com relação à variável x, só que o x está tendendo ao b. Agora eu quero que você perceba que no primeiro limite, o que você vê é exatamente o que está escrito lá no enunciado. Veja aqui, ó. Nós temos exatamente o que está escrito aqui no enunciado. Portanto, eu posso trocar todo esse limite por m. Entretanto, quando eu olho para o segundo limite, há uma pequena diferença. Por quê? No numerador, as duas
componentes ali da subtração estão com a posição trocada. Em vez de f de x menos f de b, eu tenho f de b menos f de x. Só que a mesma troca acontece, o mesmo tipo de troca acontece no denominador. Em vez de ter escrito x menos b, eu tenho b menos x. Portanto, se eu mudar de posição os dois que estão no numerador e os dois que estão no denominador, a fração não se altera. Portanto, eu vou reescrever esse segundo limite como f de x menos f de b dividido por x menos b, que vai dar exatamente o mesmo resultado. Note, se você faz 5 menos 3 dividido por 2 menos 1, isso dá exatamente o mesmo resultado que fazer 3 menos 5 dividido por 1 menos 2. Então, se você troca tanto no numerador quanto no denominador, o valor da fração se preserva. E agora sim, você olha para o que nós acabamos de escrever, vou marcar isso aqui em verde, o que nós acabamos de escrever aqui é exatamente o que está lá no enunciado. Portanto, eu posso trocar este segundo limite também por m, ele também vale m. Isso quer dizer que a resposta final é 2m. Naturalmente, eu sei que durante uma prova, com o tempo apertado e sob tensão, nem sempre esses truques algébricos nos ocorrem. Então, eu vou te mostrar uma outra maneira de fazer essa questão que talvez possa lhe ajudar em uma situação futura. Mas para isso, é preciso que você tenha em mente um conceito fundamental para fazer a prova da Escola Naval. Você tem que olhar para essa expressão e imediatamente identificar que isso é a derivada da função f no ponto x igual a b. Além disso, você está lidando com uma questão totalmente genérica. Você não sabe os valores de m, b e p. Mas a resposta não mudará. A resposta não mudará quaisquer que sejam os valores de m, p e b. E aquilo que vale no geral, valerá no particular, desde que você cumpra a exigência que o problema lhe impõe, que é ter uma função f real. Se aquilo que funciona no geral valerá no particular, eu vou refazer essa questão escolhendo uma função f que me agrade, porque qualquer que seja a função f real que eu escolha, eu vou encontrar sempre a mesma resposta. Então, eu vou escolher uma função bem fácil de trabalhar, f de x igual a 2x. Porque eu sei que a derivada dessa função será igual a 2, então perceba que f' de b para a função que eu escolhi tem que dar 2. Portanto, conclusão é que m aqui no meu problema, para a função que eu escolhi, o m tem que valer 2. E aí eu tenho que calcular essa outra expressão que está aqui. Mas para isso, eu preciso calcular primeiro o f de b mais p e depois o f de b menos p. Vamos fazer isso. f de b mais p. Significa pegar o b mais p e jogar dentro da função f que nós escolhemos. Isso vai dar 2 vezes b mais 2 vezes p. Depois eu vou fazer o f de b menos p. E isso vai dar 2 vezes b menos 2 vezes p. Como o numerador pede a subtração dessas duas expressões, então o numerador acabará ficando 4p, porque é a diferença entre essa expressão e essa expressão. Só que esse 4p está dividido por p, e eu tenho que achar o limite disso quando p tende a zero. Acontece que é possível simplificar o p aqui. Assim eu enxergo que o resultado desse limite é 4. Exatamente o dobro do que aparece aqui. Portanto, a resposta é 2 vezes m.